Seja muito bem-vindo, comandante. Mais uma aula do nosso curso SAF, a jornada da semente ao fruto, e já estamos na chave 29, feito melhor que perfeito, o feito versus perfeito. E como estamos virando chave todos os dias, né? Eu já dei um spoiler aí então do que vai acontecer nessa chave, mas o que eu queria falar para você, comandante, é que essa é uma das chaves mais importantes em relação à produtividade. E você vai entender, vai ficar muito claro no final dessa aula o porquê que muitas vezes você fica travado e não consegue desempenhar, né, minimamente aquilo que você se propôs. Então, vamos começar com os conceitos aqui, justamente pelo que é perfeito, né? Então, na verdade, comandante, perfeito é uma condição. E perfeito, mais do que uma condição, é aquilo que é relativo. Porque quando você tenta definir o que é perfeito, muitas vezes você está se referindo àquilo que você considera perfeito. Então, se você por acaso está fazendo algum trabalho, tem uma entrega, alguma coisa que vai ser julgado ou avaliado por outra pessoa, por outro sistema, né, por outra entidade, o que é perfeito para ele necessariamente não é perfeito para você. E a menos que vocês tenham condições muito bem discriminadas aí, esse conceito com certeza ele vai variar, né, de um ponto de vista para o outro. Então, o que é perfeito, tudo que é perfeito é uma condição e é relativo. E o feito? O feito é ação. Então, quando uma coisa é feita, é porque já teve uma atitude, foi lá e aconteceu. E quando você fala de ação, sabe aquela história? Tudo que é uma ideia, se você, ou uma visão, a gente já falou a respeito disso, se você não colocar a ação, ela vai ser sempre simplesmente uma ideia no mundo virtual e nunca vai vir para o mundo real, nunca vai se realizar, nunca vai dar frutos. É como se fosse uma semente nunca plantada, né? Então, toda vez que você tem o feito, ele vai ser melhor do que o perfeito. Porque se você vai na linha do perfeito, você vai ficar justamente preso a uma série de condições. E feito não é sinônimo de mal feito. Eu acho que aqui é uma das coisas mais importantes que se tem. Por quê? Porque normalmente o perfeccionista, ele usa isso como desculpa. Ele falou, não, se eu não consigo fazer, ou se eu não tenho as condições para fazer perfeito, do jeito que eu acho que tem que ser, então qualquer outra coisa que eu fizer vai ficar mal feito. E isso é justamente uma ideia que ele cria, uma narrativa, vamos colocar assim, para justificar de não ir lá e simplesmente fazer da melhor forma possível. Então, sim, o que deve acontecer é que quando você for fazer alguma coisa, você vai fazer o melhor possível dentro das condições que você tem naquele momento. Esse é o segredo. E aí quando você segue nessa atitude, né, o erro ele faz parte do desenvolvimento e do aprendizado do processo. Porque se você nunca abriu uma empresa e aí você resolve então que agora você vai empreender, mas você fica assim, não, eu só vou abrir uma empresa quando eu tiver com todo o processo certinho, todos os documentos na mão, quando eu souber quem vai ser o contador, quando eu tiver um plano de negócio, quando eu souber quem são os fornecedores, quando eu tiver uma previsão de venda, quando eu tiver os pontos resolvidos. E isso você vai colocando uma série de condições e nunca vai para as vias de fato. E eu te digo, comandante, se você for para as vias de fato, o que vai acontecer é que, se você tiver um background, se você tiver um estudo, uma preparação mínima ali,
os erros que vão acontecer, eles também vão ser mínimos, mas eles vão acontecer. E é justamente por isso que faz parte de um aprendizado. Existe uma máxima no mundo empresarial que diz o seguinte: se você for pegar um sócio, né, você obviamente já selecionou pessoas que têm um perfil aí adequado. E se entre esses dois sócios que você pretende desenvolver alguma atividade, né, e você precisa escolher um, você tem um sócio que já faliu 3, 4, 5 vezes e você tem um outro sócio tão bom quanto ele nos parâmetros, mas que nunca faliu, quem você escolheria? E aí, se você não está preparado, né, você pode pensar, pô, mas o cara já faliu 3, 4, 5 vezes, né? Por que eu escolheria um cara como esse? Eu vou escolher um cara que nunca faliu. Mas você sabe quantos negócios ele abriu? E se der errado, será que essa pessoa vai ter a mesma habilidade do que alguém que já aprendeu o caminho das pedras? Porque se ele faliu 3, 4, 5 vezes, ele teve 3, 4, 5 lições, né, do que não deve ser feito, ou de como se recuperar dessa situação se ele continua no jogo. Então, essa é a grande, né, situação que você tem que avaliar em relação a quem faz e quem fica esperando a condição ideal para fazer. Então, os erros vão acontecer e eles fazem parte do desenvolvimento desse processo. E aí, para a gente discriminar ou apresentar o perfeccionista, para você entender exatamente o que significa, então tá lá, ó, o perfeccionista, ele sempre vai impor condições. Por quê? Porque na visão dele, se você não tiver com tudo que é ideal, não está pronto ainda para você agir. Então você tem que estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, com os equipamentos certos, né? Com tudo que precisa, do ponto de vista de quem, essa é a grande questão. Por isso que a gente diz que o perfeccionismo, né, a definição daquilo que é perfeito é muito relativo. Outra coisa, o perfeccionista ele tem sempre uma ou mais desculpas. Justamente usar a falta das condições ideais, que ele julga ideal, para não fazer já é uma desculpa, né? E aí muitas vezes ele vai transferir essa culpa para algum outro lugar. Falou, não, o fornecedor ainda não entregou o material, a pessoa que eu contratei para fazer isso ou aquilo não me entregou o resultado ainda, ou não apareceu, e assim vai. E com isso, o seu ativo mais importante vai sendo desperdiçado, que é justamente o tempo. Por quê? Porque o perfeccionista ainda está aguardando a hora certa para fazer, né, as condições ideais. E aí, uma coisa que trava o perfeccionista e que a gente pode admitir, né, ou interpretar como um grande pecado, você já vai entender essa conotação, ele comete o pecado de não admitir erro. Justamente, por que ele comete esse pecado? Por que a gente considera isso como um pecado, né, meu amigo comandante? Porque se você parar para pensar, enquanto ele está parado, né, avaliando, se preparando, né, e com toda aquela movimentação, acumulando energia, mas ele não flui, ele não transborda, ele não movimenta essa energia, ele está cometendo um pecado contra o seu propósito, seja ele qual for. Por quê? Porque você não está transbordando, você não está caminhando, né, executando o seu propósito, porque você está esperando as condições ideais. Então isso sim, você pode ver como um grande pecado em relação aos olhos de Deus, em relação àquilo que você se propôs. E o perfeccionista, ele acredita que só existe um único caminho, que é aquilo que ele idealizou. Então, mais uma vez, qualquer empecilho que haja nesse caminho, e muitas das coisas que ele vai encontrar não dependem dele, vai ser uma desculpa para, se já começou, para parar em algum processo, ou se não começou, para não sair do lugar. Então, reavalie agora com esses olhos se vale a pena você se julgar ou manter a postura de perfeccionista, como se isso fosse uma grande qualidade, né? Agora o fazedor não, o fazedor é diferente. E aí ele simplesmente vai lá e faz. E o fazedor que tem
bons resultados é aquele que aproveita, né, o ativo do tempo, que ele acelera esse tempo. Tem 3 etapas que ele vai cumprir para conseguir valorizar, né, toda essa história. Então, etapa 1, primeiro ele vai e faz, né? Então, a etapa 1 é fazer. E se ele não encontra ou não consegue fazer dentro daquela proposta inicial, daquele caminho que ele projetou, ele encontra outros caminhos, outras alternativas. É óbvio que os parâmetros vão mudar, é óbvio que o custo vai mudar, é óbvio que o tempo de execução vai mudar, é óbvio que uma série de coisas vão mudar, mas ele não vai deixar de fazer, até porque experiências novas trazem novos aprendizados. Erros, desde que você não cometa o mesmo erro, que ele passa a ser uma falha, ele é um fator de aprendizado. E isso é ponto para você. A segunda etapa, ele corrige as coisas que deram errado. Ele faz ajustes de rota. E com isso, a progressão continua. Então, se ele saiu, ele queria ir aqui, e aí quando ele saiu, a coisa desviou um pouco, vai em algum momento ele ajusta e volta para onde ele queria ir. E isso segue. E a terceira etapa desse processo, ele adapta a sua realidade. Então, muitas vezes você tem um planejamento, mas aquilo não vai se encaixar naquela realidade. Você ajusta os resultados esperados, você ajusta o caminho levando em consideração essa sua realidade. Talvez você não consiga, na condição que você está hoje, fazer uma reforma da tua casa usando os melhores materiais ou aqueles que você gostaria. Então você vai ajustar a sua realidade, vai fazer o melhor dentro daquelas possibilidades que você tem naquele momento. E com isso, meu amigo comandante, o cara que é fazedor, ele leva toda a vantagem em cima do perfeccionista, ou seja, o feito é melhor que o perfeito. Obviamente que, do ponto de vista de quem recebe talvez um serviço, a pessoa pode até julgar que o que você fez foi perfeito. E não tem problema, você pode até conseguir fazer muito bem dentro das condições que você tinha, mas sempre pensa que se você podia ou pode fazer melhor, vai atrás do seu melhor. E com isso, meu amigo comandante, eu vou deixar aqui para você, em tela cheia, os 2 slides aí que resumem a conversa de hoje. Então esse é o slide 1 para você printar. Esse é o slide 2, né, com as diferenças principais entre os 2 perfis. E então deixando uma experiência também para você assimilar e virar essa chave e se tornar uma pessoa muito mais produtiva, né? E para pegar bem aí pesado, né, no seu desenvolvimento de vida, pensa aí e lista 4 coisas na sua vida que você não fez por considerar que só tinha um jeito de fazer, ou seja, você não tinha as condições ideais, você tinha uma visão de que para fazer isso tem que ser perfeito. E aí eu te conto uma coisa, amigo comandante, acho que você vai concordar comigo. Se você pensar que talvez uma dessas 4 coisas, ou várias delas, eram coisas que você idealizou 5, 10 anos atrás, muito provavelmente a condição que existia lá ela já mudou completamente. Então, você entendeu que você deixou o bonde passar e aquilo que você idealizou jamais vai ser concluído. Você perdeu uma grande oportunidade. Então, no hoje, quais são as 4 coisas que você ainda não fez por achar que só existe um jeito de fazer? E, obviamente, você vai escolher uma delas e vai começar agora, do jeito que der. Qual que é o seu objetivo? É fazer um curso? É abrir uma empresa? É ter um novo negócio? É realizar um sonho? Não importa. Por que você não fez ainda? Ah, é porque só tinha um jeito de fazer. Você vai lá e vai fazer do jeito que der. Certo, meu amigo comandante? Deixa eu deixar aqui para vocês, ó. Já faz uns vídeos que eu não coloco. Se você está chegando agora, acompanha aí as redes sociais do Aprendiz da Prosperidade, Carlos Martinatti, onde eu tenho registrado lá a maioria das atividades profissionais que eu desempenhei e continuo desempenhando. E já que você
tá aqui no YouTube comigo, comandante, não esqueça, deixa o teu like, você chegou até o final do vídeo aqui, então vou te lembrar disso agora. Se você não é inscrito, já se inscreva nesse canal. E o mais importante de tudo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que vão se beneficiar desse curso, né? Um curso aberto aí, que está sendo dado para você, baseado no SPR, que é o Sabedoria, Prosperidade e Riqueza. E não deixa nada a desejar, eu posso garantir, porque eu estou assimilando esse conhecimento e estou aqui fazendo do jeito que dá, né? Melhor do que perfeito, ele está saindo, sempre tem uma coisinha ou outra aí que eu acho que até poderia ser melhor, mas eu te garanto que o conteúdo está excelente e muitas vezes até melhor interpretado, por eu já estar fazendo uma boa filtragem aí para você, comandante. Então, o mais importante, você compartilhou com as pessoas que você sabe que vão aproveitar, compartilha com as pessoas que você nem sabe se vão aproveitar, porque talvez ela esteja em busca desse conhecimento e você vai ser aí um grande intermediário para ajudar essa pessoa a sair da posição que ela está. Combinado, comandante? Então, a partir de agora, eu deixo aqui o meu muito obrigado por estar comigo em mais uma aula. Vai cuidar da sua vida, comandante. Vai fazer, que o feito é melhor que o perfeito. Fui. Até amanhã.